Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos, que vamos começar mais uma história sobrenatural do canal Dimensão Invisível. Era tarde da noite e a chuva havia parado há pouco. A estrada estava molhada, refletindo o brilho fraco dos faróis do meu carro. O som dos pneus cortando a água acumulada era o único que me acompanhava naquele trecho deserto, cercado por árvores altas que pareciam se fechar sobre mim. Eu dirigia sozinho, cansado depois de um dia exaustivo. Não havia sinal de outros veículos, nem mesmo uma casa no horizonte. Era como se eu tivesse entrado em um pedaço esquecido do mundo. Foi então que o vi. Um homem estava parado no acostamento, encostado em uma mochila gasta, segurando algo longo que, à primeira vista, pensei ser um pedaço de madeira. Mas quando os faróis o iluminaram por completo, percebi que era uma espingarda antiga, o metal refletindo o brilho da lua. Meu coração acelerou. Quem em sã consciência estaria ali, sozinho, no meio da estrada com uma arma na mão? Ele ergueu o braço devagar, pedindo carona. Por um instante pensei em acelerar e seguir em frente. Mas havia algo no olhar dele, uma firmeza misturada com exaustão, como se estivesse carregando um fardo maior do que qualquer pessoa poderia suportar. Contra o meu instinto, reduzi a velocidade e parei alguns metros à frente. O homem se aproximou em silêncio. A cada passo, suas botas batiam contra o asfalto molhado, ecoando como tambores no vazio da estrada. Abriu a porta do passageiro sem pedir permissão e entrou, trazendo consigo um cheiro forte de fumaça, ferro e algo que não consegui identificar de imediato. Um cheiro quase animal. Fechou a porta devagar e ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sentia a tensão no ar, a presença dele preenchendo o carro inteiro. Até que, com uma voz grave e firme, falou: "Você não deveria andar sozinho por aqui. Há coisas nessa estrada que não pertencem ao nosso mundo." Aquelas palavras caíram sobre mim como um peso. Tentei sorrir, quebrar o clima estranho, e perguntei quem ele era. O homem virou o rosto em minha direção. A luz do painel iluminou parcialmente sua face, revelando cicatrizes profundas que cortavam sua pele, como marcas antigas de batalha. Ele não respondeu de imediato. Apenas tocou um colar pendurado em seu pescoço, feito de dentes. Dentes humanos misturados a outros que eu não reconheci. Finalmente disse: "Pode me chamar de Elias. Sou caçador." Olhei para a arma em suas mãos e engoli em seco, antes de perguntar: "Caçador de quê?" Elias demorou a responder. Seus olhos encaravam a estrada adiante, como se pudesse ver algo além da escuridão. E então, num tom baixo e firme, respondeu: "Não de animais comuns. Eu caço o que a maioria prefere acreditar que não existe." Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. O carro seguia pela estrada, mas a sensação era de que estávamos nos afastando do mundo real. E naquele momento tive certeza. Aquela noite estava apenas começando. O carro seguia pela estrada molhada, o som dos pneus sobre o asfalto ainda ecoando como uma trilha inquietante. O silêncio entre mim e Elias era pesado, como se cada respiração dele carregasse algo antigo, enraizado em mistério. Eu não sabia se queria ouvir mais, mas ao mesmo tempo não conseguia ficar calado. "O que exatamente você caça?" perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos estivessem suando no volante. Ele demorou.
Seus olhos pareciam distantes, fixos em algum ponto invisível além da estrada. Só depois de alguns segundos falou, com a calma de quem já repetiu aquelas palavras muitas vezes. Eu caço lobisomens. Por um instante pensei que fosse uma piada mórbida. Sorri nervoso, esperando que ele risse também, mas Elias não esboçou nenhuma expressão. Seu olhar era frio, tão sério que fez meu riso morrer na garganta. Ele continuou. O mundo prefere chamá-los de lendas, mas eu já os vi de perto, mais de uma vez. Eles não são homens nem lobos. São algo entre os dois, amaldiçoados a vagar pela noite, sedentos de carne e sangue. Engoli em seco. A atmosfera no carro ficou mais densa e até o ar parecia mais pesado de respirar. Você está dizendo que já enfrentou um deles? Arrisquei. Elias então moveu a jaqueta, revelando uma cicatriz enorme no lado esquerdo do abdômen, como se tivesse sido rasgado por garras. Não só um, disse com firmeza. Essa foi há 5 anos, em uma cidade pequena no interior. Um fazendeiro começou a perder gado durante as noites de lua cheia. As autoridades acharam que eram cães selvagens. Eu sabia que não era. Ele falava com um peso estranho na voz, e eu comecei a acreditar em cada palavra, mesmo querendo não acreditar. Passei 3 noites vigiando os campos, continuou Elias. Na terceira, vi a criatura. Os olhos não eram de animal, eram humanos, mas com algo distorcido, algo que não deveria existir. Quando me viu, atacou. Ele fechou os punhos, a lembrança evidente em sua expressão. Atirei, mas não foi suficiente. Essas coisas não morrem fácil. Precisei usar prata. Só assim o corpo caiu, se contorcendo até voltar à forma humana. Era o filho do próprio fazendeiro. Ele tinha o rosto ensanguentado, mas ainda respirava. Não resistiu. Meu estômago revirou. Olhei para Elias, esperando alguma emoção em seu olhar. Mas ele parecia carregar aquela memória com uma frieza inevitável, como se tivesse aceitado que aquilo era parte de sua vida. Ele então abriu a mochila que trazia e mostrou o interior. Vi munição, facas com cabos de osso e pequenos frascos de vidro cheios de líquido escuro. "O que é isso?" perguntei, sentindo meu coração disparar. Elias olhou para mim com calma. Sangue deles. Cada frasco é uma lembrança e uma prova de que não estou louco. Fiquei em silêncio. O carro avançava, mas a sensação era de que o mundo ao redor se afastava de nós, como se estivéssemos entrando em outra dimensão. Então, Elias falou mais baixo, quase como um aviso. "Não pense que está seguro. Essa estrada é território deles." E naquele instante percebi que a viagem não era apenas uma carona. Eu havia me tornado parte de algo muito maior e muito mais sombrio. A noite avançava pesada e a chuva tinha diminuído para uma garoa fina. O farol do carro iluminava apenas alguns metros à frente, e além disso, só havia escuridão. O silêncio me incomodava mais do que qualquer coisa, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar a nossa passagem. Foi então que aconteceu. Um uivo. Não um uivo comum, não como o de um cachorro distante. Esse som era profundo, arranhava os ossos por dentro, soava como dor e raiva misturadas, ecoando pela floresta que margeava a estrada. Eu apertei o volante com força, o coração disparado. Elias, no entanto, apenas fechou os olhos por um segundo, como se já esperasse por aquilo. "Eles sabem que estamos aqui", disse com a calma assustadora de quem fala sobre algo inevitável. "Isso é um lobo?"
Perguntei, mesmo sabendo que a resposta seria pior do que queria ouvir. Ele me encarou por um instante e depois apontou para o retrovisor. Olhe, relutante, virei os olhos para o espelho interno. Por um instante, nada. Apenas a estrada molhada e vazia. Mas quando os faróis iluminaram uma curva distante, juro que vi duas silhuetas, grandes, agachadas no meio da pista, observando. Os olhos refletiam a luz em vermelho. Meu Deus! Murmurei, acelerando sem perceber. Não acelere demais, disse Elias, a voz firme. Eles gostam de caçar em movimento. Aquilo me gelou o sangue. Ele então abriu sua mochila e tirou uma pistola pequena, de metal gasto, mas carregada com balas prateadas que cintilavam mesmo na penumbra. Se eles se aproximarem, mantenha o carro estável. Eu atiro. Antes que eu pudesse responder, outro uivo ecoou, mais próximo. Dessa vez, parecia vir de todos os lados. De repente, algo cruzou a estrada à frente. Era rápido, tão rápido que mal conseguia acompanhar com os olhos, mas a impressão foi clara. Pernas longas, braços desproporcionais, corpo coberto por algo escuro e desgrenhado. O carro quase derrapou quando desviei. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Elias apenas murmurou. Eles estão testando, querem nos cansar. Eu estava em pânico, mas ele permanecia firme, como se já tivesse enfrentado aquele tipo de situação centenas de vezes. Foi então que ouvi um som vindo de cima no teto do carro. Passos pesados, como se algo estivesse correndo ali em cima. Elias! Sussurrei, a voz falhando. Ele já estava com a arma levantada, mirando para o vidro traseiro. Um segundo depois, garras arranharam o capô do carro, um som agudo que fez meus dentes rangerem. O farol iluminou por um instante a lateral da estrada e vi uma face. Não era completamente animal, nem humana. Era um híbrido grotesco, o focinho alongado, os dentes à mostra, mas os olhos eram de gente, olhos que entendiam, que odiavam. O carro sacolejou quando algo enorme bateu contra a lateral. Eu quase perdi o controle. "Continue!" gritou Elias. "Não pare, aconteça o que acontecer." Outro uivo ecoou, mais alto, tão próximo que parecia dentro de mim. Nesse momento, percebi, estávamos cercados. A estrada parecia não ter fim, e eu já não sabia se conseguiríamos sair dali vivos. A estrada parecia se estreitar a cada quilômetro, como se nos empurrasse para dentro de um funil de escuridão. A chuva voltou a engrossar, batendo forte no para-brisa, enquanto os uivos ecoavam cada vez mais perto, ora à esquerda, ora à direita, como se estivessem nos acompanhando pela mata. De repente, um vulto enorme atravessou a pista. Eu pisei no freio com força, o carro derrapou, rodando por alguns metros até parar de lado. O coração batia na garganta. E então os vimos, 3 deles, saindo da mata. As criaturas eram altas, de corpos disformes e musculosos, pelagem encharcada pela chuva. As garras refletiam a luz dos faróis e os olhos eram humanos demais, carregados de ódio e fome. Elias puxou o ferrolho da pistola com calma assustadora. "Agora não é mais blefe! Eles vieram para matar." Antes que eu pudesse reagir, uma daquelas coisas saltou sobre o carro, esmagando o teto com seu peso. O vidro traseiro estourou em estilhaços. Eu gritei, tentando acelerar, mas as rodas patinavam no asfalto molhado. Elias disparou 2 vezes. O barulho dos tiros ecoou como trovão.
E o bicho no teto soltou um urro gutural, se debatendo antes de cair para trás. Mas não estava morto, apenas furioso. Outro monstro surgiu pelo lado do passageiro, batendo contra a janela com força suficiente para rachar o vidro. Elias não pensou duas vezes. Abriu a porta e atirou a queima-roupa. O corpo da criatura foi arremessado para trás, mas em questão de segundos já tentava se levantar. Eu gritava, acelerando o carro com tudo. O motor rugia e finalmente conseguimos ganhar velocidade. Mas os uivos não paravam. Pelo retrovisor, vi sombras correndo atrás de nós, rápidas demais para serem apenas animais. Eles estão caçando em bando, disse Elias recarregando a arma. Se não nos escondermos logo, não dura até o amanhecer. O carro balançou violentamente quando uma das criaturas pulou sobre o porta-malas, arranhando o vidro traseiro, tentando entrar. Elias disparou de novo, o sangue escuro da coisa se espalhando pela lataria. Ela caiu, mas duas outras surgiram no lugar. Elias! Gritei, sentindo o pânico tomar conta. Ele segurou firme no painel, os olhos fixos na estrada. Ali! Apontou para uma bifurcação estreita que levava para uma estrada de terra, quase invisível em meio à chuva. Sem pensar, virei bruscamente. O carro quase capotou, mas entrou na trilha lamacenta, jogando lama para todos os lados. Atrás de nós, os uivos ecoaram mais fortes. Eles estavam mais próximos do que nunca. E foi nesse momento que Elias tirou algo da mochila. Não apenas a pistola, mas um punhal de lâmina prateada, brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Se eles nos alcançarem, disse, a voz baixa, quase um sussurro, você vai ver a verdadeira face da caçada. Um estrondo atrás de nós. O carro quase saiu do chão. Uma sombra imensa caiu no meio da estrada de terra, bloqueando nossa passagem. Eu não tive tempo de frear. O carro bateu de frente. O mundo rodou. Vidros estilhaçados, metal retorcido. Tudo em câmera lenta. Quando recobrei a consciência, estava com o rosto colado ao volante, o som da chuva e dos uivos se misturando ao meu sangue latejando nos ouvidos. Levantei a cabeça com dificuldade, e lá estavam eles, cercando o carro. O verdadeiro inferno da caçada havia começado. A chuva caía pesada, como se o céu tentasse apagar o inferno que se desenhava naquela estrada de terra. O carro estava destruído, amassado contra o corpo monstruoso que agora se erguia lentamente diante de nós. Aquela criatura era maior que as outras, quase 3 metros de altura, músculos retorcidos, olhos amarelados que brilhavam como brasas no escuro. Eu mal conseguia respirar. O vidro trincado deixava a água escorrer para dentro, e os uivos ao redor formavam um coro grotesco, ecoando pelas árvores. Estávamos cercados. Elias, no entanto, parecia outra pessoa. Não tremia, não hesitava. Ele abriu a porta, saindo para a chuva com a pistola numa mão e o punhal prateado na outra. Fique no carro, ordenou, a voz firme. Mas eu não conseguia. Algo em mim dizia que, se ficasse, morreria ali. Saí tropeçando, o vento frio me cortando o rosto. As criaturas avançaram. 3 delas. Elias disparou contra a primeira, o tiro acertando em cheio o olho. Ela caiu urrando, se contorcendo no chão. A segunda pulou sobre ele, e Elias cravou o punhal em seu peito peludo. O grito que se seguiu não era apenas animal, era humano, como se o homem preso naquela pele estivesse implorando por fim. Mas o maior deles, o Alfa,
se aproximava. Seus passos faziam a lama tremer, e cada uivo fazia os outros recuarem, como se até mesmo os monstros obedecessem à sua presença. Ele rosnou, exibindo presas enormes, e avançou contra Elias. O impacto foi brutal. Os dois caíram no chão, rolando na lama, a arma disparando para o alto. O punhal escapou da mão de Elias, deslizando até parar bem ao meu lado. Eu o encarei, o coração disparado. Peguei a lâmina. Era fria, mas parecia pulsar em minha mão como se tivesse vida própria. O alfa se erguia sobre Elias, pronto para rasgar sua garganta. Sem pensar, corri e cravei o punhal com todas as minhas forças nas costas da criatura. O uivo que se seguiu não era deste mundo. Um som agudo, profundo, que fez os vidros estilhaçados vibrarem. A besta se contorceu, sangue negro jorrando da ferida. Elias aproveitou para sacar a pistola e disparar 3 vezes em sequência. O alfa caiu de joelhos, depois desabou na lama. Os outros lobisomens recuaram, uivando em lamento, desaparecendo na escuridão da floresta. Apenas o barulho da chuva permaneceu. Elias se levantou, ofegante, coberto de lama e sangue. Ele me encarou por longos segundos, depois pegou o punhal da minha mão. "Você tem coragem", disse, com um meio sorriso cansado. "Mas coragem demais pode te matar." O corpo do alfa começou a se transformar. A pele peluda se retraiu, revelando um homem comum, com feições pálidas e olhos agora vazios. Eu estremeci ao perceber. Poderiam ser qualquer um vizinho, um estranho na rua, alguém que cruzássemos na estrada. Elias guardou o punhal na mochila como se nada tivesse acontecido. "A caçada nunca termina", murmurou. "Isso foi só mais uma noite." Eu não respondi. Fiquei apenas parado, olhando o corpo inerte na lama, sentindo que aquele uivo ainda ecoava dentro de mim, o último uivo. E no fundo, eu sabia, ele ainda iria me perseguir. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Conta pra gente aqui nos comentários. Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho, se tiver coragem. Lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.